Olá, está começando mais um Atitude Sustentável SA, o seu ponto de encontro para entender como a economia e a responsabilidade social ambiental caminham juntos no mundo dos negócios. Hoje, nós vamos mergulhar em um tema que, à primeira vista, parece árido e burocrático, mas que esconde a engrenagem mais poderosa de transformação social que o Brasil já viu em décadas, a reforma tributária. No entanto, não estamos aqui apenas para falar de guias de recolhimento ou cálculos de alíquotas. Nosso olhar hoje é sobre o futuro. Você já ouviu falar em extrafiscalidade? Esse termo técnico esconde um conceito fascinante. O uso dos tributos não apenas para encher os cofres do Estado, mas para induzir comportamentos. É o Estado dizendo, através do imposto, o que queremos incentivar e o que precisamos desestimular como sociedade. E é aqui que entra o protagonista do nosso debate, o imposto seletivo. Apelidado por muitos como imposto do pecado, ele chega com a missão clara de onerar aquilo que faz mal à nossa saúde e principalmente ao nosso meio ambiente. Pela primeira vez, o nosso sistema tributário abraça de forma explícita a sigla ESG. E o que isso muda na prática para o CEO, para o gestor financeiro e para você, consumidor? Será que o imposto seletivo é apenas uma punição financeira ou ele é o empurrão que faltava para a inovação sustentável nas indústrias? Prepare-se, porque hoje vamos decifrar como o viés verde da reforma tributária vai redesenhar o mapa da competitividade no Brasil. Graças a Deus, né? Fique com a gente porque a sua atitude sustentável e da sua empresa começa também na forma como lidamos com os impostos. Está no ar o Atitude Sustentável SA. E no programa de hoje nós vamos receber Daniel Bassani. Ele é advogado e especialista em direito tributário. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós já voltamos. É rapidinho, não sai daí. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje estamos recebendo Daniel Bassani. Ele é advogado e especialista em direito tributário. Daniel, muito obrigado por estar aqui hoje. Cledson, o prazer é meu, tá? Como pessoa, como profissional, você sabe o quanto que eu te admiro, né? E para mim é um prazer e uma oportunidade estar aqui, poder falar um pouquinho de algo que vai ser voltado diretamente para ESG, em sustentabilidade e também vai transformar muita coisa aí, inclusive a cabeça do próprio empresário brasileiro dentro do sistema tributário e as novas governanças. Falar em cabeça de empresário tá pegando fogo com essa nova reforma tributária, né, Daniel? Aí eu te pergunto para a gente começar a nossa entrevista. Qual a importância da reforma tributária no contexto atual e como é que ela pode contribuir para a justiça fiscal e a sustentabilidade? Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, primeiramente, é que a nossa Constituição, desde 1988, ela tem um capítulo completo que ela fala sobre o meio ambiente, correto? Sim. Só que isso seria regulamentado através de lei complementar ou lei ordinária. Essa lei demorou um pouquinho, né, Cledson? Só 40 anos, desde a promulgação. Quase a minha idade. Quase a minha idade. até chegar a reforma tributária, aprovada em 2025, se iniciando agora em 2026 com uma forma de teste, tá? Mas um dos principais pontos dessa reforma é que ela instituiu, de fato, um tipo de imposto, que esse imposto ele vai ser utilizado para beneficiar atitudes sustentáveis de governança
e de saúde e vai surgir como uma forma de punir atividades que não são voltadas para esses princípios. Então, a reforma, ela veio, eu não vou entrar no ponto hoje em questão, sobre aumento ou diminuir, porque tem setores que vão ser beneficiados. E outros vão ser Outros bem impactados. não serão beneficiados, serão impactados, mas eu acho que o teor da nossa entrevista hoje não é chegar a esse ponto, talvez numa outra oportunidade. Mas em questão de meio ambiente, isso vai primeiramente começar a trabalhar a cabeça do empresário em si para uma visão mais sustentável. O que eu costumo dizer, meu amigo? O órgão que mais dói no ser humano é o bolso. É verdade. Correto? Sim, com certeza. Então, quando a gente trabalha e tem um incentivo à sustentabilidade, a gente começa a ver essas pautas, a olhar mais para essas pautas. Quando eu tenho uma tributação maior em setores e situações que não são voltadas, mas sim depreciativas ao meio ambiente e à saúde do ser humano, aí eu não tenho um impeditivo, eu não tenho uma proibição, mas eu tenho uma oneração e um impedimento para aquelas determinadas atividades. Em detrimento, como disse, você tem uma possibilidade de incentivo real para atitudes sustentáveis. A gente vê falar muito sobre extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade e como ela pode ser aplicada na política tributária? A extrafiscalidade, ela é um princípio em direito tributário que determina que alguns tributos não são só para arrecadar, mas eles têm um objetivo além daquele. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo pergunta pra gente, e até você de casa sabe, por que você paga o IPVA? Aí você vai me reclamar. Verdade. As ruas estão esburacadas. Você não paga o IPVA para que as ruas sejam asfaltadas. Você paga o IPVA porque você tem um veículo, uma propriedade veicular automotiva. O que acontece? Você só paga para arrecadação. O fim, não existe um fim em si para aquela destinação. Agora, a extrafiscalidade, até o termo da própria palavra, vai além da arrecadação. Vou dar um exemplo. Na época que você teve a bolha dos imóveis nos Estados Unidos, Sim. o governo federal aqui zerou o IPI. Lembra disso? Sim. Que fez com que muitas pessoas consumissem, o dinheiro volta a circular no mercado e, graças ao bom Deus e à estratégia, nós passamos aquela crise de certa forma sem nenhum problema, que atingiu diversos países. Por quê? O IPI, ele foi criado para ser um tributo extrafiscal. Não só meramente arrecadatório, mas para que ele possa gerar economia naquilo que é mais importante para nós aqui no Brasil. A extrafiscalidade, entenda, ela é um meio no qual o Estado, através da tributação, pode, além da arrecadação, incentivar algumas atividades e desincentivar outras que não são benéficas. Exemplo. Vamos pegar o próprio imposto seletivo, certo? O imposto seletivo vai incidir principalmente em cigarros, bebidas alcoólicas, mineração. O que acontece? Hoje você tem uma grande parte da população fumante que futuramente vai fazer o quê? Ele vai automaticamente sofrer de problemas de saúde, entrar dentro do serviço público, além da vida que se perde, né, que é um bem que não tem preço, você tem toda uma oneração do sistema. Então, manter isso não é interessante. Mas eu não posso proibir, correto? Eu tenho que dar liberdade para a pessoa de escolha. Mas sobre aquela atividade que ela é nociva, eu tenho uma oneração. Então eu dificulto aquele acesso. Por outro lado, você que gosta de pedalar, Cledson, Eu adoro. bicicletas vão ser zero. Não vão ter incidência, inclusive vão ter benefícios. Por quê? Mobilidade urbana. Como o imposto seletivo,
ele pode promover práticas sustentáveis? Seria nesses incentivos, tipo, no caso da bicicleta, ter atividade física, essas coisas, seria isso? Você tem uma concorrência de mercado hoje, tá? Então, por exemplo, você tem os carros a combustão e você tem os carros elétricos. Carros a combustão que utilizam do combustível fóssil vão ter incidência tributária. Logo, há um incentivo maior para a eletrificação. Então, você começa a mudar o mercado através disso. E incentivar também práticas sustentáveis para as empresas tenham práticas mais sustentáveis. Exato, porque não é só o meio ambiente. O meio ambiente, ele é mais complexo do que a gente fala. Porque só pensa em meio ambiente, sustentabilidade, só deixar as árvores inteiras e os rios, entre outros. Mas tem a ver com o ser humano também, Cledson. Porque quando, de certa forma, eu incentivo essas atividades, automaticamente eu tenho um aumento da expectativa de vida, eu tenho um aumento da qualidade de vida. Empresas que podem, por exemplo, instituir programas de ginásticas a seus funcionários, empresas que vão futuramente comprar produtos de cooperativas de catadores de lixo, de reciclagem, entre outros, vão ter crédito presumido, o que vai ajudar o quê? A fomentar um mercado novo. Tudo isso ajuda no crescimento, a novas formas de entender o mercado, a novas formas das empresas trabalharem. O que acontece? As empresas vão ser incentivadas. Logo vai ter um incentivo todo em marketing, um incentivo todo como está acontecendo, mas isso vai galgar outros degraus. Então nós vamos ter essa mudança de mentalidade, começando lá por cima e descendo a escada, chegando até o todo, gerando maior qualidade de vida. Olha que bacana, né? Que a gente está achando que é um bicho de 7 cabeças, Daniel, e pode até, para a sustentabilidade, pode ser até um desafio para desafogar e para dar vazão, né, às práticas sustentáveis e que tenhamos empresas mais sustentáveis, que reduza o seu impacto ambiental. Quais são os desafios enfrentados na implantação de uma reforma tributária voltada, pensando no ESG, pensando na sustentabilidade? Vamos lá. Primeira coisa, a gente acabou de falar no começo, é a cabeça em si das empresas. A política em si das empresas, desde a maior até a menor, vai ter que mudar, né? A gente tem que mudar essas questões. A exemplo, o empresário que antes pensava somente em resultados, vai ter que entender que se ele olhar para a sustentabilidade, ele vai ter melhores resultados. E aí você começa a aumentar o ciclo do trabalho da sustentabilidade através da governança. As pessoas, na sua grande maioria, elas vão fazendo por incentivos ou desincentivos na vida. É como fala, né? Se eu pudesse estar aqui na praia, eu estaria, mas eu tenho que trabalhar, então estou aqui trabalhando. Então, o que acontece? Deixar de ser a sustentabilidade coisa, entenda por bem, de hippie, coisa de empresa que não tem com o que gastar. Mas a empresa ela vai passar a ser um núcleo, parte da sociedade. Se você fizer práticas sustentáveis, se você ajudar no desenvolvimento geral, eu estou abrindo a sua cabeça para um coletivo, não para um individual. E isso faz crescer todo o sistema como um só, e não um único indivíduo. Muito bom, muito bom essa reflexão, inclusive. A gente tem que pensar um pouquinho, porque o que eu costumo dizer? Quando você tem situações... A dificuldade, ela é a mãe da criatividade. Sim. A gente sabe, né? Não existe coisa que faz mais, e você sabe disso? É verdade. Que a dificuldade é a mãe da criatividade. Sim. E gera superação. A reforma tributária, quando a gente como brasileiro vê, poxa, tributos vão mudar, automaticamente a gente pensa, vai aumentar tudo. Mas surgirão outras oportunidades a partir daí. Governança. Nós temos um avanço
que nós não tínhamos até então na história brasileira, que inclusive é reconhecido internacionalmente. Vai mudar os rumos do Brasil, isso vai trazer incentivos que vão vir de fora, aqui para o Brasil, e aumentar inclusive o mercado interno. Você falou bem que, na verdade, a gente tem esse grande problema, né? Às vezes a dificuldade nos gera criatividade, e é verdade. E eu acho que a reforma tributária ela vem para que os empresários eles sejam mais criativos, analisem melhor, cuidem do meio ambiente, principalmente, né? Se preocupem em práticas sustentáveis. Diante disso, eu queria te perguntar de que maneira as empresas podem se beneficiar de incentivos tributários relacionados a práticas sustentáveis. E se existe um equilíbrio entre a taxação e os incentivos. Vamos lá, primeiro ponto. O empresário, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que se atualizar. Importante consultar um bom profissional que entenda da reforma, que saiba o impacto que a reforma vai ter, mas não saiba o impacto que ela vai ter de forma negativa, mas que possa dar alternativas para que ele faça compensações e que ele possa se sobressair. Por quê? Essa mudança, de fato, muitas empresas vão ter grandes problemas. A exemplo, geralmente quem utiliza do próprio imposto para capitalizar futuramente, a reforma vai até 2033. Futuramente isso tende a acabar. Então, já há uma coisa para mudar. Como que eu vou fazer para trabalhar dessa forma? Então, procura-se um profissional da área que entenda sobre a reestruturação empresarial. A partir daí, ele vai ter que fazer o seguinte: qual é o meu custo, quem é o meu mercado, quem é o meu cliente, quem são meus concorrentes. Começar a olhar não só os números contábeis, mas quais as estratégias e o que eu tenho que fazer para desenvolver melhor, gerar créditos. Isso vai gerar oportunidades, isso vai gerar mudanças. Lógico, toda mudança, meu amigo, dói, né? Você vai fazer reforma, é aquilo. Vai fazer uma cirurgia plástica, dói. Mas, se você souber trabalhar, o resultado futuro vem, e quem sobreviver a essa situação, se adaptando, vai conseguir sobressair no mercado. Olha, você que está aí, que está me assistindo, não saia daí. Eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, porque na volta a gente vai falar sobre desafio e transformação. Não sai daí, eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Falei para você que era rapidinho, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável. Aqui no estúdio hoje, o doutor Daniel, falando sobre a questão das mudanças tributárias e que isso vai impactar na sustentabilidade da tua empresa. Daniel, vamos falar sobre desafios e transformação? Vamos. Bom, pensando em cronograma, quais são os marcos temporais que as empresas precisam observar entre 2026 e 2033 para adaptar ao novo modelo de negócio? A reforma iniciou esse ano, tá? Como uma forma de adaptação, um teste. Ela vai ser encerrada de fato em 2033. Então, vão ocorrer diversos marcos durante esse período. O empresário tem que hoje começar a pensar, e nós como população, a médio e longo prazo. Hoje, o empresário tem que urgentemente contratar alguém
que possa verificar em toda a atividade dele o que ele pode mudar, se adaptar e qual vai ser o impacto futuro. Aonde que ele tem que futuramente fazer as alterações. Contratações, terceirizações, entre outros. Para saber o quê? Como eu vou fazer para manter a minha fonte produtora? Tem uma questão muito interessante da reforma tributária. Tudo passa a ser não cumulativo. Ou seja, antigamente nós tínhamos uma coisa chamada cumulatividade. O imposto que soma, o outro paga imposto, soma, paga imposto, soma, paga imposto, soma, e nós pagamos tudo. Essa reforma ela vai ser não cumulativa. Ou seja, vai ser tudo sob valor agregado. Vai ter essa alteração. E aonde que é o meu impacto aí? Os olhos vão ter que ser voltados mais para quê? Para a organização, para o preparo e a assessoria dentro dos custos da empresa. Porque eu tenho um mercado de clientes a serem mantidos. Sim. Muitas vezes o meu mercado não vai ter uma alteração daquilo que ele pode consumir. Sim. Mas eu vou ter, entre aspas, muitas vezes, se eu não me adaptar, um custo maior. Com certeza. E aí é o ponto-chave de como nós temos que nos preparar. Infelizmente a gente tem uma cultura que não é muito legal. Fala que o brasileiro deixa tudo para a última hora e a maior prova é 25 de março. É verdade. No dia 24 de dezembro. Exatamente. E 23 de dezembro. É. Nós e os empresários em especial vão ter que mudar essa cabeça. Contratar profissionais que vão falar o seguinte: olha, a sua atividade ela vai ser impactada. Nós vamos ter a extinção do PIS e da COFINS futuramente. Nós vamos ter tributos que vão substituir o PIS e a COFINS. O ISS, o ICMS serão substituídos. O IS, Imposto Seletivo, vai ser instituído. Qual é a minha atividade? Qual é o meu impacto? Como que eu posso trabalhar dentro disso uma forma para que eu possa sobreviver? Muitas pessoas estão pensando assim: vou fugir, né? A mais fácil é sempre fugir. Sim, né? Lógico. Mas a gente tem que lembrar que nos marcos começarmos a nos adaptar, aqueles que passarem futuramente, vou dar um exemplo, vão ter menos burocratização na questão de recebimento de créditos. Agora, me fale uma coisa, os pequenos negócios, como as empresas que estão no Simples Nacional, como é que ela vai poder lidar com essa incidência de imposto seletivo, já que ela é monofásica e não gera crédito? No caso do Simples Nacional, a gente tem uma exceção. No Simples Nacional, a gente tem uma exceção. Por óbvio, haverá essa incidência em si. Mas o Simples Nacional, por enquanto, ele vai permanecer como ele está. Vão ter as alíquotas anexas conforme está descrito em lei. Ainda não tem toda a reforma, na verdade, Cledson. Isso é muito padrão Brasil, tá? A gente tem a lei, tem a alteração constitucional por uma emenda, mas você não tem a lei complementar e você não tem o sistema para trabalhar. Isso é muito comum no Brasil. Tanto que às vezes saem alguns benefícios, mas os sistemas não estão adaptados para lançar aquele benefício ou receber, e se posterga. Isso é muito comum. Na questão do Simples Nacional em si, por enquanto não há alterações significativas. Isso vai depender de lei complementar futura e de adaptações futuras. E quando a gente fala em governo, o governo, como é que ele vai, qual é o papel do governo na promoção de uma cultura de sustentabilidade através de tributação? O governo, primeiro ponto, ele é quem vai instituir as alíquotas. Ainda não existe uma legislação que instituiu a alíquota em si. Mas instituindo a alíquota, ele tem que instituir alíquotas e incentivos que sejam tanto para quem adere interessante, quanto para quem sofre totalmente desinteressante. O governo, ele é como se fosse o gestor deste imposto. Esse imposto, a função dele está lá. Quem vai gerir o impacto e a forma como conduz é o próprio governo. Agora, importante, cabe a nós, como contribuintes, e aí mudar um pouco a cabeça, né? Porque quando a gente fala de governantes, nós estamos tratando de servidores públicos. Sim. A própria palavra servidor fala aquele
que serve. Sim. Quem é o titular disso aí deve cobrar? Somos nós. Através da fiscalização, que é um princípio da reforma tributária denominado como transparência. E como garantir que essas políticas elas sejam eficazes e transparentes? Fiscalização, Cledson. Fiscalização. Aí é uma outra mudança que nós como brasileiros temos que ter. Quem é um fiscal do poder público? Somos nós. Então, entenda, uma vez eu vi uma certa frase, é muito interessante. Não existe dinheiro público, porque o dinheiro vem do nosso trabalho, do nosso esforço como brasileiros. Então, o dinheiro é nosso, ele é administrado pelo governo. E cabe a nós fazer a pressão de fiscalização, primeiramente ter um interesse, porque se eu sou empresário, tem um tributo que está incidindo sobre a minha atividade, e ele fala que ele vai ser para a questão sustentável. Eu tenho total interesse de saber se a minha atividade de fato, primeiro, ela é nociva. Segundo, se a minha atividade ela deve ser taxada. Né? Terceiro, se esse valor de fato ele está retornando ao objetivo dele. E aí é o interesse nosso como brasileiro acender essa necessidade. E aí cobrar de quem? Dos nossos próprios dirigentes. Em uma questão de mudar a mentalidade de que eles são senhores, nós somos servos. Na verdade, nós somos fiscais daqueles a quem nós atribuímos a administração dos impostos pagos por nós. Olha, nossa entrevista está muito bacana. Pena que está chegando ao final. Que pena. Mas antes, eu queria que você desse uma dica prática de como, na verdade, qual seria o primeiro passo para um gestor que deseja alinhar suas estratégias tributárias à Agenda 2030 da ONU a partir de agora. Bom, um empresário, primeiramente, ele deve entender que custo em conhecimento, pessoal, consultoria, não são custos, são investimentos. Então, a partir daí, contratar pessoas que possam analisar toda a situação, o todo da empresa e dar alternativas futuras. Não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Como eu disse, nós vamos ter diversas alterações. Virão dificuldades? Sim, mas a dificuldade ela vai ser a mãe da criatividade. Sim. E aquele que se sobressair, ele vai conseguir superar essa situação. Como que você supera uma situação de mudança? Através do conhecimento. Indico que os empresários que estão nos assistindo que contratem profissionais da área tributária, da área fiscal, da área contábil, que estão atualizados e em consonância com as mudanças, tanto as tributárias quanto as novas agendas. Muito bacana. Daniel, venha mais vezes aqui, foi um prazer É só você me tê-lo convidar, aqui. vou estar aqui. Muito bom, então já está convidado. E quem quiser conhecer mais sobre você, doutor, quiser tirar mais dúvidas sobre esse tema, como é que faz? Você pode acessar o site do nosso escritório, bassanigarciaadvogados.com.br, e você pode ir lá enviar mensagem para nós, vocês vão ter a melhor assessoria, dúvidas, questões, conhecer o trabalho, basta entrar em contato conosco. bassanigarcia.com.br. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você. Olha só, gente, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje sobre um tema extremamente relevante nos dias de hoje, que é a reforma tributária, mais voltado para a sustentabilidade. O nosso programa vai ficando por aqui. Você tem dúvidas de pauta e sugestões de pauta? Entre em contato através do e-mail produção@atitudesustentavelse.com.br ou também nos acesse através das redes sociais e não deixe de nos seguir. Eu te espero no próximo programa. Tchau!